Meus amados irmãos e amigos, obrigado por me acompanhar nessa jornada. Obrigado por assistir os vídeos. Obrigado pelos likes. Que o céu hoje derrame uma bênção especial na sua vida e na vida da sua família. Deus estenda sobre você o seu manto de misericórdia e graça e alcance você e dê a você a esperança e a salvação. Amados, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, para louvar e exaltar o Teu santo nome, para agradecer pela salvação maravilhosa operada em nós através de Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo, Deus eterno, Consolador, que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vem nos mostrar que há no céu um Deus de amor, um Deus de bondade. Obrigado, Senhor. E agora fale ao nosso coração. Visite também a nossa família, Senhor. Visite as famílias dos nossos amigos. Visite a família dos nossos irmãos e que o Senhor derrame hoje uma bênção especial na vida de cada um dos familiares dos nossos amigos e irmãos. Fique conosco agora, abre o nosso coração, fale conosco através do Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, João capítulo 16, versículo 8. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, versículo 10, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Meus amados, como eu disse, o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, é convencer da justiça e convencer do juízo. Esse é o ministério efetivo do Espírito Santo. E ele vai trabalhar incessantemente para levar eu e você a conhecer o Deus eterno. Conhecer. Observe que o papel do Espírito Santo aqui é justamente nos levar a conhecer Deus. Conhecer o caráter de Deus. Conhecer a personalidade de Deus. Para a gente concluir, né? Chegar a uma conclusão do que realmente Deus é para nós. Do que realmente Deus quer fazer de nós. E do que Deus quer fazer em nós. E como nós vimos na mensagem de ontem, eu sou apaixonado pela Bíblia por isso, porque Deus, nesse projeto de convencer o mundo do seu testemunho, de que Ele ama o pecador, de que Ele quer salvar o pecador, a primeira coisa não é condenar o pecador. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, nós vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 15, versículo 4, está escrito: quem não te temerá, ó Senhor, e quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de eu prosseguir a leitura do texto. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, é uma confissão de todos os seres humanos no ato final de Deus nessa terra. Salvar pecadores ou queimar pecadores.
Oh, meus irmãos, isso chega, me arrepia o corpo. Porque João capítulo 16, versículo 8 diz que Deus deu o Espírito Santo. Quando Ele vier, Ele quer convencer você de que você é pecador, é verdade, que você merece morrer, mas Deus te deu o direito de escolha. Deus deu a você dois caminhos: vida eterna ou morte eterna. É você quem decide, meu irmão. E Apocalipse capítulo 15, versículo 4, todos os homens dessa terra, todos os seres do universo, todos os anjos do universo se prostrarão diante de Deus e dirão: quem não terá temor de ti, Senhor? Quem não temerá o teu nome? Quem não glorificará o nosso Deus? Porque só tu és santo, Deus é santo. A jornada, Deus quer corrigir você, Deus quer transformar você. Deus é santo. E o projeto de Deus é que essa santidade seja refletida em mim e em você. O universo espera que o pecador reflita a glória de Deus, reflita a santidade de Deus. E o Espírito Santo vem convencer você e eu de que Deus ama você. E o amor de Deus é tão grande que Ele quer que essa santidade seja refletida no pecador. Vai ter um ato de final de Deus, é verdade. O ato final de Deus é queimar pecadores, é queimar o pecado, é queimar o diabo e purificar a terra. Como é que eu posso entender esse último ato de Deus se eu hoje acuso a Deus do sofrimento que eu passo, da doença que veio para mim? Se Deus é justo, por que Deus permitiu que os pobres adoeçam? Que o pobre passe fome? Que o pobre fique desempregado? Porque Deus, se Deus é justo, Renivaldo, por que Deus permite tanta desigualdade? Tem gente que tem 10 casas, tem gente que não tem nenhuma. Tem gente que tem dinheiro de sobra, pode ir para onde quiser, comer o que quiser, e tem o pobre fuçando o lixo para achar um pedaço de pão para comer, para matar a fome. O nosso texto está dizendo que Deus é justo, que Deus é santo. E observe, Apocalipse diz que os pecadores, o ser humano, o universo, os anjos, todos se prostrarão diante de Deus e dirão: tu és santo. Todo o universo glorificará a Deus. Por quê? O versículo 4 termina dizendo: porque todos os atos de justiça de Deus serão manifestos. Todos os atos de Deus são justiça. Renivaldo, como pode? Todos os atos de Deus são justiça. O último ato de Deus ao queimar pecadores, o último ato de Deus ao salvar pecadores, é um ato de justiça. E todo o universo, não só o ser humano, não só o diabo e seus anjos, mas todo o universo se prostrará e dirá: Deus é justo em todos os seus caminhos, porque os atos de justiça de Deus, tudo o que Ele faz é justiça. Salmo 7, verso 11, está escrito: Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Lá no Apocalipse diz que ele é justo, ele faz, todos os seus atos são justiça. E aqui diz que Ele é justo. Então tudo que Deus faz é justiça porque Ele é justo. Nós aceitamos que Deus é amor, nós aceitamos que Deus é santo. Por que nós temos dificuldade de aceitar que Deus é justo?
que a justiça é parte do caráter de Deus. Primeiro, por que nós rejeitamos isso? Primeiro, porque nós comparamos a nossa justiça com a justiça de Deus. A nossa justiça é assim, a gente comete um erro, então a gente comete outro erro para consertar aquele erro. Veja, um país invade outro país para promover paz, para consertar as injustiças daquele país. Então a gente mata pessoas para consertar o fato de que a gente está usando a mesma arma dele. A gente mata porque as pessoas matam. E essa é uma espécie de vingança, né? O ser humano tenta fazer justiça por meio da vingança. Somos confrontados por Deus agora, Deus dizendo para mim e para você: eu sou justo. Deus é justo. Deus não comete injustiça. Renivaldo, mas como é que Deus não comete injustiça se Deus destinou umas pessoas para se queimar e outras para se salvar? Aí, meus irmãos, aí você ofende o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem convencer você, vem me convencer de que Deus é justo. E esse Deus justo, esse Deus que é justo, Ele, na sua justiça, destinou todo o ser humano para a salvação. Todo o ser humano foi destinado para a vida eterna. Vamos lá, Tito 2, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, eu falei que Deus vai ter um ato de justiça final. E Deus enviou o Espírito Santo para convencer o mundo inteiro de que Deus é justo quando Ele vai salvar pecadores, quando Ele vai queimar pecadores. Mas, Renivaldo, por que Deus então permite essas injustiças na terra? Nós não compreendemos a justiça de Deus primeiro, porque nossa justiça é diferente da de Deus. Nós nos vingamos do mal para evitar o mal. E Deus não é assim. Deus não é assim. Deus é amor. Mas, Renivaldo, se Deus é amor, por que então no final Ele vai salvar todo mundo? Também não. Também não. Deus é amor. E no amor de Deus, Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele é justo. Então, está no caráter de Deus, está na personalidade de Deus a justiça. Deus age com justiça porque ele é justo. Ele é amor, Ele é a verdade, Ele é santo, Ele é justo. Por isso Deus não comete erros. Então, quando eu digo que Deus destinou A para se perder e destinou B para se salvar, veja, Deus destinou A para se perder, Deus destinou B para se salvar. Então Deus está sendo injusto. Deus está cometendo algum erro aí. Por quê? Porque A é pecador. Romanos capítulo 3, verso 23. B é pecador. E por que A pecador vai se perder e B pecador vai se salvar? Então o Espírito Santo quer convencer o mundo inteiro de que Deus é justo em tudo que Ele faz. Mas então por que veio a pandemia, Renivaldo? Por que existe o câncer? Por que existe a AIDS? Por que existe o ebola? Por que existe a gripe? Por que as pessoas estão morrendo diariamente de um monte de doenças, de um monte de pragas? De pandemias e epidemias, e pestes, e doenças, e fome, terremotos, e guerras, e avalanches, e tragédias. Por que o mundo está cercado de tantas injustiças, Renivaldo? E você diz que Deus é justo?
em permitir que tudo isso aconteça em nosso planeta? Ele é justo, porque Ele é amor, mas é um Deus de liberdade. O que está acontecendo conosco, o que acontece conosco é que nós não entendemos. Deus tem um ato final para cumprir nessa terra. E o ato final de Deus é salvar pecadores. Mas ao salvar pecadores, ao salvar Renivaldo, o Renivaldo acaba condenando o João. Por quê? Porque o Renivaldo aceitou o projeto de Deus. O Espírito Santo vem convencer todo mundo. João 16:8 é muito claro. Porque quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Agora, ao assistir o projeto de Deus, ao ver o projeto de Deus, ao compreender o projeto de Deus, Renivaldo disse sim ao projeto de Deus. E nesse caso ele passa a ser filho de Deus. Ele vai agora refletir a justiça de Deus no seu caráter, através de Jesus Cristo. Ele não é justo por si mesmo. Ele não faz obras de justiça. Ele agora reflete a justiça de Deus em aceitá-lo como pecador arrependido e convertido e transformado pela graça de Deus. Então, ao Deus salvar o Renivaldo, Renivaldo condena o árvore. Porque o árvore também foi convencido pelo Espírito Santo de que Deus colocou na terra um homem chamado Jesus Cristo como propiciação pelos pecados. Mas o árvore disse: não, eu não quero o Jesus Cristo como meu Salvador. Eu não quero. Eu quero ser justo por mim mesmo. Eu quero fazer obras boas. Eu quero ser bom. Eu quero... E não quero relacionamento com Deus não, porque Deus é mau. Porque se Deus fosse bom, Ele não permitia que alguém entrasse numa escola e matasse crianças. Se Deus fosse bom, Ele não permitia que esse avião caísse e matasse todos os meus familiares. Deus não teria permitido que 2 homens bombas entrassem no avião e jogassem o avião contra as torres gêmeas. Ah, se Deus é bom, por que veio essa chuvarada e destruiu essa cidade inteira e as pessoas morreram? Porque Deus, se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é santo, por que Ele enviou as pragas para o Egito e matou todos os egípcios, os soldados egípcios, no Mar Vermelho? Então, nós entendemos justiça de forma completamente equivocada. Justiça não é um ato, meu irmão, é uma pessoa. Deus é justo, Ele é santo, Ele é bom. Então, tudo que Deus faz só vai refletir sua justiça. Deus não erra, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. Então Deus não erra. Por isso, Abraão, quando Deus disse para Abraão: ande na minha presença e você será perfeito. Por quê? Porque Abraão ia parar de errar? Não. Porque agora Abraão, na presença de Deus, ele ia refletir a bondade e a justiça de Deus. O endemoniado queria: Senhor, deixa eu ficar contigo. Jesus Cristo disse: não, vá me representar na sua família. Vá mostrar para os seus o que Deus fez na sua vida. Então Deus é justo. O Espírito Santo vem convencer o mundo da justiça. Justiça gloriosa. Deus vai queimar pecadores. E os pecadores, quando estiverem para ser queimados, vão se ajoelhar e dizer para Deus: o Senhor é justo em não me salvar. O árvore vai se ajoelhar junto com Judas, junto com o faraó, junto com muitas outras pessoas, vai dizer assim: Deus é justo em nos queimar, porque nós rejeitamos o projeto de Deus. Na justiça de Deus, Deus não erra. Então Deus destinou árvore para se salvar e Renivaldo para se salvar.
Deus destinou toda a humanidade para se salvar. Veja, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos alcancem o arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. Isso é justiça. A justiça de Deus se manifestou salvadora para todos. E agora eu e você estamos diante do projeto de Deus. O projeto de Deus é salvar. O projeto de Deus não é destruir. Vai ter a destruição, por quê? Porque eu disse sim e o árvore disse não. Vai ter destruição porque o árvore disse sim, o Renivaldo disse não. Deus não quer queimar ninguém nessa terra, meus irmãos. Deus não quer condenar ninguém. Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer na injustiça. Deus não tem prazer na maldade. E quando você vê uma criança passando fome, quando você vê uma pessoa catando lixo para comer, quando outra pessoa está jogando comida fora, isso não é uma injustiça de Deus ao permitir essas coisas, não. Isso mostra que o mal realmente foi sofrimento, trouxe escravidão. Ao Deus permitir que a injustiça prospere, que a maldade cresça, Ele está mostrando que todas as decisões humanas e as decisões de Lúcifer no céu são equivocadas, que não traz felicidade, não traz alegria, não traz paz. E mesmo que eu e você escolha matar para poder se vingar do mal, Deus vai se vingar do mal como? Salvando pessoas más. A vingança pertence a Deus, diz Hebreus capítulo 4. Ele é o juiz? Ele é o que vai condenar pessoas? Não. Deus não condena ninguém. Diz João capítulo 3, verso 17. E o Filho veio não para condenar, mas para salvar. Agora, por que você condena? Por que o Renivaldo vai ser condenado? Porque o árvore disse sim ao projeto de Deus. Então a vida justa do árvore condena Renivaldo. Coríntios, Paulo diz que nós vamos julgar os anjos e nós vamos julgar o mundo. É a vida do justo que condena a vida de quem rejeitou a justiça de Deus. Por isso Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, diz que todos os atos de justiça serão manifestos. E o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem convencer da justiça. Deus é justo. Mas o versículo 10 não diz que Jesus Cristo não seria mais visto? Não significa que Jesus Cristo não está presente na terra. Não significa que Deus não está agindo ainda no homem, não. Quando a Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 3, e o Espírito será retirado da terra, Deus está dizendo simplesmente que Jesus Cristo estaria agora na pessoa do Espírito Santo. O endemoniado não precisava ficar na presença de Jesus Cristo para começar a viver uma vida correta. Ele precisava espelhar, agora ele precisa espalhar para onde ele fosse o milagre que Deus fez na vida dele. E o milagre que Deus fez na vida do endemoniado, agora levaria as pessoas a duas atitudes: a buscar o Salvador ou a rejeitar o Salvador. Percebe que nessa jornada nós estamos nesse dilema? Esse é o nosso grande dilema, meu irmão.
é que Deus quer convencer o mundo do pecado, Deus quer convencer o mundo da justiça através de pessoas como eu e você, que não conseguimos muitas vezes nem entender o que é justiça de Deus. Nós não entendemos a justiça de Deus. Então o que acontece conosco? O que acontece é que a gente não consegue refletir essa justiça. Nós não conseguimos ser bons, ser justos. Nós não conseguimos refletir a bondade e a justiça de Deus como Daniel, como José. Percebe? Então Deus quer convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E para isso, Ele vai usar a mim e a você. Quem é o grande testemunho de Deus? O Espírito Santo. E quem é que o Espírito Santo quer usar para convencer o mundo do pecado? Quem é que o Espírito Santo quer usar para ser um instrumento de Deus, para repreender o mal, para corrigir o mal? Eu e você. Deus quer ser justo. Por isso Ele chama eu e você para ser justo. E Paulo diz que sendo justificados em Jesus Cristo, nós somos justos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a justiça deles passa a refletir em nós para outras pessoas. E aí a gente vai espalhar a justiça aonde a gente for. Aonde a gente for, a gente vai espalhar a justiça. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E Ele quer que eu e você reflita a justiça de Deus, aonde a gente for. Deus não condena o pecador. No ato final de Deus, os próprios pecadores dirão: Deus é justo em todos os seus atos. Deus não comete erro. Então Deus destinou todo ser humano para se salvar. E agora, Apocalipse capítulo 15, capítulo 16, fala do cálice da ira de Deus. E que o ser humano vai beber o cálice da ira de Deus. Que ser humano vai beber o cálice da ira de Deus? E por que ele vai escolher beber o cálice da ira de Deus? Porque ele rejeitou o cálice da misericórdia. Por isso Paulo diz em Hebreus capítulo 10 que o juízo é sem misericórdia. E amanhã a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo convencer o ser humano do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus colocou nas suas mãos, nas minhas mãos, Ele colocou o cálice da salvação. E agora você pode dizer sim ao cálice da salvação, ou você pode dizer não ao cálice da salvação. O mundo inteiro será convencido de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus é amor, de que Deus é puro, de que Deus é perfeito. Como é que Deus quer convencer o mundo? Transformando pecadores. O universo está observando. E Deus colocou no centro da história humana uma cruz. E ali na cruz Ele matou seu filho para dar ao ser humano a certeza do perdão de todos os pecados. O teu nome foi escrito no livro da vida, meu irmão. O teu nome foi escrito no livro da vida, minha irmã. Deus destinou todos nós para a salvação. Mas Ele não vai salvar todo mundo. Porque o cálice precisa ser tomado. O cálice precisa ser bebido. Eu e você precisamos do cálice da salvação. E o Espírito Santo quer convencer homens e mulheres, quer convencer o mundo inteiro de que Deus é amor, de que Deus é justiça, que Deus é santidade. Através
de homens e mulheres convertidos, salvos pela graça e misericórdia de Deus e purificados no sangue de Jesus Cristo. E quando esses pecadores transformados começaram a espargir a luz da verdade, quando eles começaram a espalhar o amor de Deus, quando eles começaram a espalhar a justiça de Deus, você e eu que hoje olha até para a Bíblia, olha para Deus e não entende por que pessoas lá no Egito, aquelas crianças que a gente diz que eram inocentes, foram punidas, foram mortas por Deus, pelo anjo da morte. Você não entende, você e eu muitas vezes temos dificuldade de entender como é que isso pode ser um ato de justiça de Deus. Nós nos esquecemos que durante 2 anos e meio, Deus convidou os egípcios a tomarem a livre decisão de permitir os filhos de Israel sair do Egito. Deixe meus filhos irem. Durante 120 anos, Deus deu oportunidade aos antediluvianos, dizendo: a arca está pronta, o meu barco está feito, vocês não precisam morrer afogados. Não foi um ato de injustiça de Deus, meus irmãos, quando Deus permitiu que Israel entrasse em Canaã e matassem todos os cananitas. A ordem era: matem a todos. Porque 430 anos foi para Israel se preparar para ser um instrumento de Deus, para trazer justiça à região de Canaã. Mas imagine os filhos de Noé, o terceiro filho de Noé, Cã, quando saiu da arca, ele foi construir a Torre de Babel, ele levou as pessoas à adoração aos ídolos. O filho de Noé, que viu o dilúvio, o filho de Noé que recebeu a bênção da libertação no dilúvio, ele agora levou a sua geração toda a negar o Deus do céu e a correr atrás da Torre de Babel. A construir a Torre de Babel como se eles agora fossem deuses. Não, agora nós vamos viver livres de Deus. Não queremos Deus na nossa vida, não queremos Deus na nossa história, não queremos Deus nos nossos caminhos. E aí Deus mandou destruir a Torre de Babel. O filho de Noé vai ser os sodomitas. E Deus vai descer fogo sobre o Sodoma e Gomorra. E aí você diz assim: como é que Deus pode ser justo se Deus mandou queimar pessoas ali em Sodoma? Mas se esquece que Deus disse que se tivesse 50 justos, 50 pessoas ali espelhando a justiça de Deus, Deus pouparia os ímpios. Deus ainda não queimou essa terra por causa dos justos. Deus ainda não queimou esse mundo por causa dos santos. Deus ainda não queimou esse mundo por causa dos filhos dele, que ainda estão nessa terra. Então Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus não erra, meus irmãos. O dilúvio é uma prova da justiça de Deus. Quando Deus queimou Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou matar os cananitas, Deus disse que Deus estaria dando aos cananitas 430 anos de oportunidade de arrependimento. Durante 120 anos, Deus deu oportunidade aos antediluvianos. Deus deu 430 anos, 400 anos, né? Mas a misericórdia dele é tão grande que se estendeu por 430 anos. Mas durante 430 anos, Deus deu oportunidade aos cananitas de se arrependerem, de se converterem, de aceitar o projeto de Deus, de aceitar a justiça de Deus, de aceitar o governo de Deus. E quando Israel chega em Canaã, 430 anos depois, em vez de se converter como os gibeonitas, como Raab, eles alçam guerra contra Deus. Eles declaram guerra ao Deus do céu, representado por seus filhos ali, os israelitas. Então Deus não vai condenar ninguém não, meus irmãos. É o justo que condena o ímpio, né? Ou o ímpio é condenado por não escolher o caminho dos justos.
Deus tem o testemunho na terra. Os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo e foram batizados no Espírito, pelo Espírito e pela água. Agora eles vivem uma vida justa, eles vivem uma vida santa, eles vivem uma vida correta. E aí eles condenam os ímpios. Ou seja, os ímpios é condenado pela vida justa dos santos de Deus nessa terra. E o Espírito Santo é o que quer usar eu e você como os instrumentos de Deus para mostrar ao ímpio que ele também pode ser justo, que ele também pode ser salvo. Noé era o testemunho vivo de Deus e que Deus não queria trazer o dilúvio para os homens. Os filhos de Israel precisavam sair do Egito e Deus deu 2 anos e meio para que os egípcios tomassem a decisão de deixar livres os filhos de Deus. Eles não quiseram. Deus não foi injusto. Deus não é arbitrário. Deus não escolhe um para se queimar, outro para se salvar, não. Nada disso. Deus destinou a todos para a salvação. Todas as pessoas dessa terra, do mais rico ao mais pobre, desde a criancinha até o idoso, Deus destinou todos para a salvação. Agora cada um tem que pegar o cálice. Ou pega o cálice da salvação, ou pega o cálice da morte. O cálice da ira de Deus, todos terão que tomar o cálice das mãos de Deus. Ou pega o cálice da salvação, ou pega o cálice da ira. E quando eu pego o cálice da ira, não resta a Deus a não ser cumprir a minha vontade. Por isso, Apocalipse, capítulo 16, ou capítulo 15, verso 4, diz que todos adorarão a Deus e dirão: quem é como Deus, justo, glorioso, santo, que faz justiça ao queimar pecadores. Os pecadores, ao serem queimados, Apocalipse capítulo 20, versículo 8, diz que Deus vai queimar pecadores e eles se ajoelharão diante de Deus e dirão: justo e verdadeiro são os teus caminhos, justos e verdadeiros são os teus planos. Era verdade o projeto de Deus de me dar a vida eterna, me dar a salvação e me dar uma cidade no céu. Mas eu não quis. Então o Espírito Santo precisa convencer o mundo inteiro de que Deus é bom, que Deus é amor e que Deus não vai condenar ninguém. Eu vou me condenar quando eu rejeito o cálice da salvação e aceito o cálice da ira. 2 cálices estão nas mãos de Deus e você precisa pegar esses cálices. Você só pode pegar um. Você pode pegar o cálice da salvação e é o que Deus deseja para você. O que Deus deseja para todo ser humano é o cálice da salvação. Ou você pode rejeitar o cálice da salvação e tomar o cálice da maldição. Para Israel, Deus disse: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Você escolhe. Viu que não é Deus que condena? É você que escolhe. Deus é um Deus de liberdade. E Deus destinou todos para a salvação. O seu nome foi escrito no livro da vida no dia que você nasceu. Deus destinou você para a vida eterna. Agora você tem que conhecer o projeto de Deus. Tem que conhecer a Deus. O mundo precisa conhecer a Deus. E aqui está o manual para conhecer o Deus eterno. O governo dele. O plano dele, o projeto dele. E ele vai usar crentes. Ele vai usar os cristãos. Os cristãos que hoje têm uma religião fraca, destituída de poder, destituída de autoridade, destituída de honra. Deus quer converter o cristão, Deus quer transformar o cristão numa pedra viva, num testemunho vivo. Pedro diz que nós somos pedras vivas em Jesus Cristo. E Paulo diz que nós somos o fundamento da fé. Porque o mundo precisa de fé, o mundo precisa do conhecimento do Deus verdadeiro, da verdadeira vida que está em Jesus Cristo. E ele vai usar pecadores. Então, pecadores vai condenar pecadores. E pecadores serão usados por Deus para a transformação de outros pecadores. É o testemunho de Deus. Deus, o próprio Deus,
testemunhando aos pecadores através de pecadores convertidos. É isso que Deus quer fazer, meus irmãos. Por isso Jesus Cristo disse, quando Ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado e da justiça. A justiça é que Deus enviou Jesus Cristo para salvar. Deus é justo. Mas se você rejeita a salvação, Deus não tem outra escolha a não ser permitir fazer a sua vontade. E a sua vontade é se perder. Apocalipse capítulo 6, versículo 16, Deus diz que o ímpio vai pedir para as pedras caírem na sua cabeça. Porque você escolheu se perder. Deus pode fazer outra coisa com você? Não. Não adianta as pessoas hoje ficar dizendo por aí que Deus vai salvar todo mundo, não. Uns dizem que Deus destinou um para se perder, outro para se salvar. Outros dizem, não, Deus é amor, Ele vai salvar todo mundo no final. Porque Deus é amor. Não. Deus vai dar a cada um, Apocalipse 22, versículo 12, o que você escolher. De 20, verso 12 até o 15, fala do julgamento. Diz assim, ó, e vi sentado num grande trono branco aquele que, diante de quem fugiu toda a terra e o céu, e não se encontrou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes, os pequenos, diante do trono de Deus. E foram abertos os livros. O livro da vida foi aberto. E aqui diz assim, ó, todos foram julgados segundo as suas obras. Diz assim, esse é o livro da vida, versículo 12, né? Versículo 12 diz assim, e foram julgados os mortos pelo que está escrito no livro, segundo as suas obras. Então Deus vai recompensar. E a recompensa de Deus é vida eterna ou morte eterna. Agora, quem é que abraça a recompensa? É você. É eu. O árvore aceitou o plano de Deus. Ele tem a vida eterna. O Renivaldo rejeitou o plano de Deus. Tem a morte eterna. Cada um recebe de acordo com as suas escolhas. Jesus Cristo estava diante de Judas, ali lavando os pés de Judas. E dizendo, Judas, eu sou a solução para o teu pecado. Eu tenho a vida eterna para você. E Judas disse em seu coração, eu não quero. Eu não aceito. E daí saiu. E ali diz que o texto, João capítulo 13, que ali, enquanto Judas decidia que Jesus Cristo não era o rei do seu coração, enquanto Judas decidia que Jesus Cristo não era o Senhor da sua história, o seu rei, o seu governador, Satanás entrou no seu coração. Então agora, Judas saiu para negar a Jesus Cristo. E Judas foi escolhido para ser de Deus, para ser um discípulo de Jesus Cristo. E ele decidiu que Jesus Cristo, que estava humilhando, lavando os pés dos discípulos, não era digno de ocupar seu coração. Judas escolheu não fazer de Jesus Cristo o seu rei. E aí ele vai dizer com a multidão lá, não temos rei senão César. Quando a multidão escolheu a César como rei, todos eles pereceram no ano 70. E Deus ainda deu um tempo de misericórdia para eles. 40 anos. Percebe? Deus é justo. E o Espírito Santo vem convencer o mundo da justiça. A justiça de que Deus enviou Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo está diante de Deus. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo é o justo diante de Deus, intercedendo por pecadores. E Deus vai fazer justiça aos seus filhos, diz Daniel capítulo 7. Deus vai fazer justiça aos seus filhos. E qual é a justiça? Destruir o mal. E dar aos filhos um reino de justiça. Lá em 2 Pedro diz, né, que nós aguardamos do céu a justiça de Deus.
O reino de Deus no qual existe justiça. No reino de Deus não vai haver morte, no reino de Deus não vai haver pobre, no reino de Deus não vai haver crianças que morram de pandemia, de endemia, de nada disso. Não vai haver doença, não vai haver injustiça, não vai haver desigualdade social. No reino de Deus, o reino de Deus é o reino de justiça, onde todos os filhos de Deus viverão em paz, e viverão com saúde, e viverão eternamente. E quem é a testemunha de Deus nessa terra? Pecadores convertidos. E por isso Satanás vai perder o reino da terra para os filhos de Deus. A terra será transformada no reino do Filho de Jesus, no reino do Filho, que é Jesus Cristo. Apocalipse fala que Jesus Cristo é o rei do novo reino de Deus. E agora você e eu temos o direito, através de Jesus Cristo, de viver eternamente pela justiça de Jesus Cristo. Porque nós escolhemos Ele como nosso Rei, como nosso Deus, como nosso Salvador. O Espírito Santo quer levar esse testemunho a todas as pessoas. Mas Ele quer fazer isso através de pessoas convertidas, pessoas transformadas, pessoas salvas pela graça de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Não quer você e eu hoje, meu irmão, ser instrumento do Espírito Santo para levar essa justiça? O que existe aqui não é da vontade de Deus. E Deus permite todas essas injustiças para que seus filhos, que vivem a justiça de Jesus Cristo, sejam uma lâmpada, sejam uma luz para esse mundo. Não foi isso que Daniel fez na Babilônia? Quando todo mundo queria que Daniel fosse condenado porque adorou a Deus em vez de adorar o rei. Daniel foi salvo da cova dos leões e agora todo o reino da Babilônia se voltou para Deus como um Deus justo ao libertar seu filho da cova dos leões. Mas os pecadores, aqueles que condenaram Daniel por viver uma vida santa, uma vida justa, eles foram comidos pelos leões, foram comidos pelos leões. Deus não vai condenar ninguém, meu irmão. A justiça de Deus vai se revelar no final, de que Deus só queria salvar. Agora eu e você, aceitando a justiça de Deus, somos salvos. Rejeitando a justiça de Deus, escolhemos dizer para Deus que merecemos ser tirados do reino. E quem estiver fora do reino de Deus vai ser queimado, porque Deus vai purificar a terra para que aqui a terra seja o reino de Jesus Cristo. E no reino de Jesus Cristo não vai haver pecado nem pecadores. Então, se você ama o pecado, você vai ser condenado. Se você ama a justiça, você vai ser salvo. Então você escolhe que lado você vai ficar. E é eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, que tem que levar essa justiça aonde a gente for. Mas a gente não pode fazer isso sem o Espírito Santo. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, que tremenda responsabilidade, Senhor. Levar justiça a essa terra, fazer justiça, espalhar a justiça de Deus, espalhar a salvação de Deus, porque o juízo está chegando. E Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar a todos. E precisamos ser a justiça de Deus no mundo, nesse mundo corrompido de injustiça. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos o Espírito Santo, porque só nele e com ele é que nós podemos ser justos e fazermos justiça e espalharmos a justiça do Senhor em todo o campo. Dá-nos a tua bênção e a tua paz nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém.